Bom dia, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes. Neste dia, não esqueçam, antes de qualquer outra coisa, quem está acordado, vamos junto comigo clamar o nome do nosso Senhor. Mas quem ainda estiver dormindo, assim que se acordar, não perca tempo. Também clame o nome do nosso Senhor. Amém? Vamos lá. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos, ou seja, mudando de plano daqui da terra para as regiões celestiais. Portanto, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, façam esse teste e todos os dias, assim que abrir os olhos, começar a clamar o nome do nosso Senhor, amém? E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos o queimor do Espírito dentro de nós, aí sim, podemos abrir nossa Bíblia para que Deus possa falar aos nossos corações. E hoje, graças ao Senhor, Ele pede para nós lermos Zacarias capítulo 6 ao 7, Apocalipse 15, Salmos 143 e Provérbios 30, 24 ao 28. Leiam com calma quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos um versículo, leia este versículo. Se você estiver com o coração aberto, com certeza Deus vai falar sim ao seu coração, amém? Louvado a Deus. E depois que nós já lemos a Bíblia, já tem falado nos nossos corações, podemos continuar assim quem tem o alimento diário. Alimento diário que todos os dias nos traz essas boas novas, essas pepitas que vêm da boca de Deus. Louva-se a Deus. E volume é o 2, cuja série é Palavra, Vida e Edificação. Graças ao Senhor. E o título geral é Mensageiros de Cristo, escrito pelo nosso amado Pedro Dom, um irmão profeta que Deus tem usado bastante na sua palavra. E que nós, como seu irmão, podemos dizer sim, amém, a palavra que vem da boca de Deus. Louva-se a Deus. O título da semana 3, é E a palavra se fez carne. Louvado seja Deus. Hoje tem muitos versículos, graças ao Senhor, na leitura bíblica. Todos esses que estão aqui, nós já lemos. Agora, ler com oração também já lemos. Vou repetir novamente, porque o Senhor está nos mandando. Veja só. Filipenses, vocês já leram bastante, Filipenses 2, 5 ao 6, que diz para todos nós: tendo em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Então esse é o nosso Senhor. Mesmo sendo Deus, mesmo não usurpou, ele obedeceu ao Pai. Louva-te a Deus. A obediência completará nossa salvação, que já disse tudo. Se eu e vocês formos obedientes à palavra de Deus, quando ele voltar, com certeza ele vai nos arrebatar. Se esses vencedores, missões, hein? Louva-se a Deus. Ele diz o seguinte: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14, já lemos bastante, mas é bom reler, né? Esse verbo ou palavra que estava no princípio, na eternidade, era o que? O próprio Deus. Lembrando sempre, mas ouçam bem, Cristo, como a palavra, estava também na eternidade, mas por nossa causa, ouçam novamente, por nossa causa, para poder nos trazer a bênção de Deus, ele se fez carne, rebaixou-se, tornou-se homem. Não entenda, desfrute e valorize. Ele se rebaixou-se, ouçam bem, mas ele primeiro se esvaziou, né? Então
trazendo para cada um de nós. Nós precisamos, irmãos e irmãs, estar rebaixado também aos pés do nosso Senhor. Amém? Louva-se a Deus. Por isso, irmãos e irmãs, nesta manhã, não perca tempo. Corram para a palavra. Deixem a palavra fazer a diferença na vida de cada um de vocês. Amém, amados? Louva-se a Deus. Com base nisso, o apóstolo Paulo escreveu as seguintes palavras à igreja em Filipenses. Novamente lá vem. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo, aliás, em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Senhor Jesus, essa passagem, amado, salienta que Jesus abriu mão do privilégio de ser igual a Deus. Para o quê? Para como servo, como servo servir ao homem. Senhor, por isso que não tem explicação no amor de Deus. Ele veio servir ao homem, o homem cheio de pecado, cheio de complicação, mas o Senhor veio servir ao homem. Esse é um Deus maravilhoso. Ele não arrogou, aliás, a si mesmo a posição divina que possuía. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. E a pior morte que existia, morte de cruz. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos e irmãs, valorizem o que Deus está falando aos vossos corações nesta manhã. Amados, podemos então entender porque a obediência é o que Deus mais requer do homem. Depois da rebelião de Satanás e da queda do homem no jardim do Éden, ele se tornou que desobediente, pois passou a viver debaixo do controle e domínio do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ó Senhor Jesus, temos misericórdia de cada um de nós. Ó amados, lembrando sempre que em nós há uma natureza rebelde. Muitos cristãos podem dizer, não, em mim não tem isso não. Tem. Há uma natureza rebelde em nós, que muitas vezes nós fazemos coisas que não agradam a Deus, que nos leva o quê? A desobedecer a Deus. Por essa razão, amados, que o maior trabalho de Deus é tirar de nós a desobediência e nos tornar o quê? Obedientes a Ele. Amados irmãos e ouvintes, hoje temos visto Deus usando muitos adolescentes. Ele está usando pelo simples fato de serem o quê? Simples e obedientes. Eles estão tendo uma postura de humildade para com a palavra de Deus e são que obedientes a ela. Então, amados irmãos, também vamos seguir esse exemplo, ser obediente à palavra do Senhor. E lembrando sempre que Jesus também precisou aprender a obedecer a Deus, a fim de se tornar o autor de nossa salvação. Senhor Jesus, todos os sofrimentos pelos quais passou ao longo da sua vida o levaram a ser o que? Obediente. Jesus se tornou o que? O autor de nossa salvação, graças a Deus. E também concluirá o que começou quando fomos obedientes a Ele. Não será uma tarefa fácil, pois somos o que? Muitos racionais e lógicos, com certeza. Nós ainda somos muitos racionais e lógicos mesmo. Mas no final, todos serão o que? Plenamente salvos. Louva-se a Deus. Por isso, irmãos, irmãs, vamos ser obedientes à palavra de Deus. E lembrando sempre, que à medida que Cristo ocupa os nossos espaços vazios, lemos bem disso. À medida que Ele vai ocupando os espaços vazios em nosso ser, os espaços outrora, ocupados pela desobediência, serão preenchidos pela obediência. Então, eu preciso estar mais aberto ao Senhor para que o Senhor possa me encher completamente. Pelo encabeçamento de Cristo, amados, nossa obediência será o quê? Completa. E a vontade de Deus será feita. Então, pela obediência da igreja, ouçam bem, Deus punirá toda desobediência. Ouçam novamente, todos nós da igreja, pelo encabeçamento de Cristo, nossa obediência será completa, Mas ele diz, pela obediência da igreja, Deus punirá toda desobediência. Como Deus punirá toda a sua desobediência. Aí a gente vamos no livro de Apocalipse, mostra que a punição final da desobediência. Ali vemos que Deus, juntamente com Cristo e seus vencedores, lançará toda a desobediência no lago do fogo. Lembre-se bem disso, no lago do fogo. Amados irmãos, amadas irmãs,
Todos aqueles que se opuseram a Cristo serão que punidos definitivamente. Ouçam bem todos vocês. Todos aqueles que se opuseram a Cristo serão que punidos definitivamente, ou seja, que foram contra o Senhor, contra a sua palavra. Eles vão ser punidos definitivamente. Sim, por isso, amados irmãos, nós precisamos levar essa palavra às pessoas. Do ponto interessante também, diz assim: Senhor Jesus, o Senhor está levantando, aliás, um exército. Isso aqui é muito importante para cada um de nós. Um exército obediente, um exército que ele diz sim e amém, sem pestanejar, o nome difícil, pestanejar. Sejamos simples como os nossos adolescentes e criamos na palavra profética. Amados irmãos, sejamos obedientes à ordem do Senhor, a ordem do Senhor, que vem por meio dessa palavra. Ao praticar a imersão, fazemos a vida circular entre nós, alimentando todos os membros do corpo de Cristo. Assim faremos a vontade de Deus, que é edificar a igreja, e traremos o reino de Deus à terra. Jesus é o nosso Senhor. Então, amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes, quando eu e vocês estamos abertos para a palavra, obedecendo a palavra, sendo encabeçados por Cristo, nós estamos obedecendo o próprio Deus. Por isso que é importante nós estarmos imergindo, comendo da palavra, amém? Louvado a Deus. E para finalizar, eu tenho o meu pequenino pontinho que pode nos ajudar, amém? Eu escrevi o seguinte: amados, sejamos obedientes ao falar de Deus, porque na medida que Cristo vai ocupando os espaços vazios em nosso ser, os espaços outrora ocupados pela desobediência, serão que preenchidos pela obediência. Então, amados irmãos, amadas irmãs, vamos ser mais obedientes ao nosso Senhor. Quando Ele falar, eu e vocês apenas vamos dizer sim e amém ao seu falar, amém? Louvado a Deus. Que o Senhor, nesse primeiro dia da semana, tenha falado aos vossos corações e que todos vocês da igreja não percam tempo. Hoje é o primeiro dia da semana. Vamos juntos partir o pão ali com nosso Senhor. Vamos à ceia, à mesa do Senhor, amém? Deus está convidando cada um de nós. Sim, Jesus é o Senhor. E lembre-se, se ganharem algo da palavra, passe uns para os outros. Uma frase, um versículo pequenininho compartilhar. Alguém está precisando dessa pequenina frase, deste versículo, ou desse compartilhar, amém? Para se revigorar e voltar à presença do nosso Senhor. Sim.